Vamos lá então, pega aí a tua Bíblia, seja ela física, seja no seu smartphone. Se você tiver caneta, é muito bacana você anotar algumas coisas. O Cleiton é alguém que nos acompanha assim de forma muito poderosa e eu tenho certeza que Deus tem de alguma maneira aí aberto a mente dele diante de algumas chaves que ele recebe às vezes nas nossas ministrações, né? E a intenção é essa, a intenção é te dar uma chave para você receber, né, do Senhor. A gente só inicia algo, algum pensamento na sua cabeça e depois Deus vai falando com você através daquilo. Tá? Então é importante você fazer algumas anotações. Lembrando que a gente está no YouTube, Spotify, tá? Depois a gente coloca essas ministrações lá para você estar meditando, tá bom? Vamos lá, pega aí papel e caneta e vamos meditar numa palavra que está em Marcos capítulo 4. E eu quero ler alguns versículos com você. Olha só. O versículo 2 do capítulo 4 vai dizer assim, ó: ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu em espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Eu quero usar não a exegese do texto em si, ou a hermenêutica, me permita, me perdoe se eu vou ferir a tua teologia hoje, mas eu quero usar a imagem do semeador. Eu quero pegar a parábola que Jesus trouxe aos discípulos e ele, é claro, está trazendo um ensinamento através desta palavra. É tanto que ele, nesse mesmo capítulo, ele vai explicar a parábola aos discípulos, tá? Ele vai dizer os significados que estão por trás dessa palavra, que ele traz em parábolas de forma proposital, porque ele não quer que algumas pessoas compreendam o sentido da fala dele. Jesus, ele é muito guiado e ele é conduzido pelo Espírito. Né, esse movimento de Jesus, ele é interessante. Em certo momento ele vai dizer: não lançai pérolas aos porcos. Jesus entende que aquilo que ele carrega é muito precioso, né? E às vezes a gente tem a falta de sabedoria de querer pregar para quem não quer ouvir, né? De querer pregar para quem nem ao menos considera a sua fala, né? A gente quer pregar para escarnecedores. E Jesus, ele tem essa preocupação, né, de trazer o ensinamento, alguns ensinamentos por parábolas. Por quê? A compreensão é somente para aqueles que decidiram ser discípulos. Não tente, às vezes, ensinar as pessoas ou fazer, melhor dizendo, não tente fazer com que as pessoas compreendam aquilo que você compreendeu no Espírito. Vou melhorar essa fala. Não tente que os carnais compreendam aquilo que você compreendeu no Espírito. Eles não vão entender. Paulo vai dizer à igreja de Corinto que teve um momento que ele não pôde falar a eles como espirituais, ele teve que falar a eles como carnais. Por quê? Eles não iriam ter a compreensão que o Espírito deu ao apóstolo Paulo. E às vezes a gente quer se desgastar, sabe? E tentar fazer com que os outros compreendam algumas coisas que nós só conseguimos compreender através do Espírito. Por que você compreendeu através do Espírito? Porque o Espírito de Deus habita em você, se move em você. E às vezes você quer que aquilo que você trouxe à luz através do Espírito, que os outros compreendam. Por que o Paulo vai dizer que o evangelho da cruz era loucura para aqueles que se perdem?
Por quê? Quem elucida isso em você é o Espírito. E às vezes não adianta você querer pegar o escarnecedor, pegar o murmurador e trazer a ele uma consciência que você recebeu no Espírito. Não vai acontecer. Para essas pessoas, sabe o que eu faço? Sabe qual é a melhor pregação que eu ofereço a elas? É o meu estilo de vida. Tá? É o meu estilo de vida. Então não vamos pregar para essas pessoas? Não, o seu estilo de vida vai pregar para essas pessoas. Ela vai te ouvir com os olhos, não com o ouvido, tá bom? Então, Jesus, ele traz através de parábolas. E aí, a partir do versículo 15, ele vai trazer o significado da palavra. E sabe o que é muito poderoso? Eu quero que você olhe para a figura do semeador. Ele vai dizer assim, o semeador saiu. E esse movimento do semeador tem um propósito. E o propósito do semeador é semear. E aí o que é interessante? Esse semeador, ele está nesse caminho e ele está lançando semente, e nem toda a terra que recebe a semente é terra boa. Mas isso não interfere no propósito. Apesar da terra não ser uma terra boa, nem toda a terra responde a ele como ele deseja como ele desejaria a resposta. Nem toda resposta está dentro da expectativa do desejo do semeador, mas isso não interfere no propósito. E qual é o propósito? Eu saí para semear. Porque nem sempre aquele que semeia, e eu estou falando dentro de uma metáfora, porque semeadura é fé. Você lança a semente sobre a terra e a partir daí não existe mais controle nas tuas mãos. O controle está nas tuas mãos enquanto você tem a semente. A partir do momento que você lança a semente, você está dando o controle, primeiro, à terra. Segundo, a Deus que dá a chuva, segundo o texto bíblico. Terceiro, ao tempo das coisas. Então, é uma atitude de fé. Ele tem controle enquanto a semente está na mão dele. E depois que ele lança a semente, ele começa a viver uma vida de fé. E o semeador, ele não tem... muitas vezes, o semeador, ele não tem a percepção real da terra que ele lançou a semente. Ele conhece a semente. Mas nem sempre ele conhece a terra que ele está lançando. Nem sempre ele tem instrumentos específicos para manusear essa terra e olhar para ela e dizer assim, não, essa terra é uma terra boa. O que eu quero dizer para você? Vai ter momentos que você vai investir em lugares que você necessariamente não tem obrigação de saber que esse lugar era um lugar bom para investir. E por que eu trago essa palavra? Porque às vezes nós investimos em terra que não são boas. E aí, quando os frutos não aparecem, a gente entra naquele ambiente de culpa. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter investido dessa maneira. Eu não deveria ter acreditado nessa pessoa. Ei, sai desse ambiente de culpa. Você não tem obrigação de saber quem é bom ou quem é ruim. Não tem como. Você não é Deus. Qual é o seu papel? É semear. É investir. O seu papel é andar dentro do propósito. Qual é esse propósito do semeador? Ele saiu com um propósito. Ele não saiu, sabe, apenas olhando, caminhando dentro da expectativa do retorno que essa semente daria. Agora, esse semeador da parábola de Jesus percebe que ele está tão firmado no propósito dele que o fato de as primeiras sementes ter caído num terreno, ou melhor, à beira do caminho, isso não faz com que ele pare. O que são as sementes que caem à beira do caminho, junto do caminho? Jesus vai explicar no versículo 15. É Satanás que vem e rouba. Então, vamos unir a parábola ao ensinamento de Jesus. Ele saiu a semear. E o fato de Satanás ter roubado a semente em algum momento, isso não faz com que o semeador desista da semeadura. Deixa eu te falar uma coisa profética. Não permita que as astutas ciladas de Satanás
Não permita que Satanás roube de você a vontade de semear. Não deixe que Satanás tire de você o propósito de semear. O que é semear, pastor? É ter fé. É olhar para a pequena semente. É olhar, às vezes, para quase nada que você tem nas tuas mãos. E através de um movimento de fé, de oração, de crer no Senhor Jesus, você ir adiante, sabendo que você tem um Deus que controla o tempo, que controla a terra, que controla a vida. Mas vão existir momentos que nessa sua trajetória, Satanás vai se opor, Satanás vai se levantar. Não permita que Satanás impeça que você continue a semeadura da tua casa, da tua vida, da tua família. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O semeador não parou, porque Satanás se levantou, Satanás se ergueu. E talvez essa palavra venha de encontro a você agora, que talvez você está passando dias de lutas, dias de tormento, dias de batalha. Satanás está se levantando de todos os lados e o Senhor Jesus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Não deixe que Satanás te impeça de continuar semeando. Jesus continua trazendo a explicação da palavra. E aí ele chega num segundo momento. E qual é esse segundo momento? Ele vai falar no versículo 17 da semente que caiu num terreno pedregoso que cresceu logo, né? Mas porque não tinha raiz, não conseguiu sobreviver. E aí Jesus vai falar a respeito de uma coisa, duas coisas: tribulação e perseguição. E a tribulação não impediu que o semeador parasse de semear. E a perseguição não impediu que o semeador parasse de semear. Irmãos, no mundo tereis aflições, tribulações. Nós vamos ter batalhas. Nós vamos ter obstáculos a romper. Nós vamos nos deparar com circunstâncias difíceis. E a palavra do Senhor para você nesse dia: não permita que as tribulações da tua vida façam com que você pare, desista dos seus sonhos, dos seus projetos, da tua casa, da tua família. Não permita que as tribulações que se levantam no teu trabalho, no teu cotidiano, roubem de você essa característica de fé. E volto a dizer, por quê? Semeadura é fé, é um ato de fé. Semear é lançar pouco na expectativa, ou melhor dizendo, expectativa não, na esperança. Porque expectativa é diferente de esperança. Porque a expectativa, quando frustrada, você esmurece, você desiste. A esperança não. A esperança é aquilo que Jó tinha e ele declara em Jó capítulo 19. O meu Redentor vive. E a qualquer momento ele vai se levantar, apesar das circunstâncias difíceis. Esperança é saber que Cristo vem. Cristo vem. Então não permita que as tribulações façam com que você cesse a semeadura. Jesus continua falando a respeito das sementes que caíram entre os espinhos. E os espinhos é aquilo que sufoca. E o que sufoca? Jesus vai falar, olha, as ambições, os enganos, as riquezas do mundo. E agora Jesus está usando a figura do mundo. O mundo, irmão, presta atenção numa coisa. O grande papel do mundo é te distrair. Jesus é muito claro aqui no texto. Engano das riquezas e ambições. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que o teu coração deseja. Cuidado com a ambição que está fora do ambiente sagrado. Por que você fala isso, pastor? Porque nós, na vida, precisamos ter um pouco de ambição. E não é a ambição destrutiva. Ambição no aspecto do quê? De querer mais. Querer mais poder de Deus.
não é pecado. Querer mais para a tua família não é pecado. Querer que tua família cresça com seus filhos à mesa, que os seus filhos sejam poderosos na terra, não é pecado. E é desse tipo de pouco de ambição que a gente está falando. Agora, o problema é quando você se ilude, se engana com aquilo que o mundo te oferece. Satanás tentou enganar Jesus isso em Mateus capítulo 4. Propôs a ele, olha aí, todas as riquezas do mundo te darei, se você se prostrar e me adorar. Porque o mundo faz essa troca. O mundo quer te dar a riqueza, os enganos, em troca da tua veneração, adoração. Então, o semeador, ele não se iludiu com os enganos. O semeador não parou por causa daquilo que o mundo produziu. Ele continua semeando. Até que, por fim, o semeador encontra uma terra boa. E aqui tem outra coisa muito importante que Jesus vai falar aqui. Ele lança semente. E Jesus ele vai dar 3 níveis de colheita. 30, 60 ou 100. Jesus está falando ainda numa terra boa, nem sempre você terá o resultado total de que a terra pode lhe dar. E quando a gente fala assim, usando o viés do tema, não pare de semear, a gente está justamente tratando as frustrações do nosso coração. Quando a gente fala assim, não desista, não pare, a gente está tratando a respeito dos fracassos passados, porque às vezes, mesmo numa terra boa, ela não te deu 100, ela te deu 30. Mas mesmo assim, o fruto veio. E aqui a gente entra em outro viés. Por quê? Eu preciso entender que Deus é o dono da terra. E vão existir momentos que você vai semear e a terra vai produzir, mas não vai produzir aquilo que é esperado. Mas isso não significa que não é da vontade de Deus que você chegue a 100. Agora, qual é o propósito? É continuar semeando. É continuar semeando. Sabe por quê? Na verdade, quando a gente fala de fé, a fé não é um meio para você chegar a um fim. O objetivo da fé não é a conquista. O objetivo da fé é te manter perseverante dentro do propósito. De maneira que quando você chega ao lugar desejado, você não precisa mais de fé. Naquele momento a fé te abandona. Então a fé é para te manter no percurso. E muitas vezes Deus, ele vai te manter dentro do percurso, porque é o percurso que nos aprimora. É o percurso que nos amadurece. É o percurso que nos tira da imaturidade. Para pensar na trajetória da sua vida até você chegar aos milagres que Deus te prometeu. O quanto você não aprendeu. O quanto você não chorou diante dos pés do Senhor. O quanto você não teve que buscar em Deus respostas. O quanto você não se aproximou de Deus. O quanto você não teve o coração quebrantado por causa do momento que você estava vivendo. Por que eu falo que o percurso é importante? Porque Deus tira o povo de Israel do Egito e está levando a uma terra que emana leite e mel. E sabe o que mata o povo? É o percurso. Não é Deus. Não é Satanás. É o percurso que destrói aquela gente. E se você não sobreviver, vou te dizer uma coisa muito forte agora, como diz meu amigo Cleito. Se você não tem a capacidade de sobreviver ao percurso, você não é digno, não é digna de viver o milagre. Se você não está pronto para viver o percurso, você também não está pronto. Se você não está pronto, não está pronta para viver os desafios do percurso, você não está pronto e não está pronta para viver uma semeadura abundante. Você não está pronto e não está pronta para entrar na terra prometida. Se você não tem coração humilde para enfrentar o percurso, se você não tem fé suficiente para sobreviver ao percurso, você não está digno ou digna de viver o milagre que você tanto almeja. Porque Deus não te prova, não te testa quando você vive o milagre. A primeira prova de Deus é o percurso.
é o deserto que você enfrenta. E é esse deserto que desafia você e a mim continuar semeando. O povo de Israel caiu no deserto, segundo o apóstolo Paulo. Caíram por quê? Caíram por causa da murmuração. E você murmurar é você trazer o destruidor para a tua vida. Murmurar é invocar o destruidor na tua vida. É dar legalidade a Satanás. Aquele que murmura está trazendo o destruidor. Está trazendo a maldição da destruição para dentro da própria casa. Então preste atenção nisso. Semeie. Não deixe que Satanás impeça a sua semeadura. Não permita que o mundo, a avareza, os enganos, as riquezas impeça a sua semeadura. Não deixe que as tribulações impeçam a tua semeadura. Aí a gente arremete para o salmista que fala, olha, mesmo chorando, semeie em lágrimas. Pastor Michel trouxe uma ministração um dia muito poderosa sobre isso. Mesmo chorando, semeie. Não deixe que a tribulação, as lágrimas impeçam a sua semeadura. Por quê? Semear é uma coisa. Semear significa um tempo. Semear significa uma trajetória. E colheita é outra. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esses filhos e filhas, ó Deus, que estão aqui conosco, ouvindo, ó Deus, essas palavras que o Teu Espírito deu ao nosso coração. Em nome de Jesus. Que Tu possa nos visitar nesse momento, Pai. Visitar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Que Tu possa, Senhor, nesse momento, derramar sobre nós graça. Quantos de nós estamos nesse trajeto de semeadura e ainda não conseguimos, ó Pai, ver os resultados da nossa semente. Mas que nessa noite o Teu Espírito possa nos fortalecer e nos conquistar, ó Deus. Sim, ó Deus. Que Teu Espírito possa levar cativa a nossa mente a Cristo, Senhor. E que nós possamos vivenciar grandes milagres, não por causa da única semente que nós lançamos, mas por causa da nossa perseverança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra falou com você? Compartilha essa palavra aí com os amigos, compartilha com a família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, deixei o link aí na descrição, tá bom? Você que tem vontade de participar do Encontro de Casais, vou pedir a gentileza, pastor Michel, coloca o link amanhã na descrição da live, para que os irmãos que estiverem acompanhando a live já possam se inscrever, tá bom? Na minha página aí, Bispo Cosmo, no Facebook, tem lá um link que eu deixei, vai lá, se inscreve. Se você não achar o link, me procura o pastor Michel, pastor Daniel, qualquer pessoa da comunidade vai disponibilizar o link para você, para que sábado estejamos no Encontro de Casais. Beijo no coração de vocês, não esquece de compartilhar esse momento e amanhã o pastor Michel vai estar por aqui ministrando uma palavra sobre o teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.